Fala pessoal, tudo bem? Professor Werner aqui para mais uma aula no nosso laboratório de redação. Antes de começar a aula de hoje, vamos recapitular o que falamos na última aula. Na última aula nós trabalhamos um pouquinho sobre o jovem na política, né? A importância da participação do jovem em questões políticas e por que o jovem fala, olha, política é chato. Nós falamos desse aspecto, mas será que o grande culpado é vocês? São vocês, jovens? Não, nós temos aquela falha educacional. Infelizmente, as escolas, quando vão trabalhar esse assunto envolvendo política, questões políticas, ela trabalha muito mais no parâmetro voltado ao conteudista. Obviamente que a escola tem medo, né? Às vezes tem aquele receio, o professor tem aquele receio de como que ele vai trabalhar, sem um posicionamento de esquerda, sem um posicionamento de direita, sem apontar ou criticar algum representante nosso na política, mas a escola ela pode trabalhar com atitudes voltadas para feiras, atitudes voltadas para até mesmo eleições internas. Nós falamos que a participação do jovem na política não é simplesmente, queridos, algo assim, que bom que você vai participar, seja bem-vindo. Não, é algo de direito. O jovem ele precisa ter o direito de escolha. Política significa bem-estar de todos. E o jovem, ele faz parte desse todos, desse quantitativo. Então, por isso que o jovem, ele tem, por lei, nas políticas públicas de juventude, o direito de também fazer escolhas, o direito de apontar escolhas, de criar também mecanismo para melhorar o bem-estar da sociedade. E, por último, nós tínhamos como proposta de intervenção a escola. O que a escola e o que a família pode resolver? Quando nós falamos em política, se nós formos discutir política dentro da família, dentro do seu lar familiar, dos seus amigos, dos seus familiares, é chato, não vamos discutir isso não, política e futebol não se discute, não. Precisamos sim discutir política. E nós precisamos do aspecto voltado para a representatividade. Eu preciso ter um jovem para apontar, olha, aquele jovem estava lá e ele fez, né? Ele conseguiu mudar, ele conseguiu transformação. E como que a escola pode induzir isso aí? Até mesmo criando feiras, criando mecanismos para que a família, o educando, os professores tenham materiais, tenham base para uma discussão, principalmente uma discussão sadia, representando e respeitando todos os lados. Ok? O que nós vamos falar hoje? Sobre o desafio da acessibilidade no Brasil. O que é isso aí? Falta de visibilidade. O que é isso aí, professor? O que significa isso? Parece que não existe. Às vezes você anda, né? Não, eu não tenho dificuldade de andar pela minha rua, professor. Eu ando em qualquer lugar, eu vou à padaria, eu vou à escola, não tem problema algum. Ok, mas e um cadeirante? Pessoa surda, uma grávida, cego, idoso. Será que esses, né, eles têm a mesma condição que você? Será que eles vão encontrar alguma barreira? Então a gente tem que pensar, analisar essa ideia. E, professor, mas isso é algo muito atual? Sim, né? Quando trabalha dessas leis, é leis atuais, mas essas barreiras, esses preconceitos já existem há muito tempo. Tanto que o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um livro de Machado de Assis, ele já trata isso. Ele já tratava um preconceito existente sobre esses sujeitos. E como que a participação popular, a participação de toda a sociedade pode dar uma vida mais digna, bem-estar e o direito de ir e vir de todos, exclusivamente todos, sem exceção de algum. Então, deu branco. Deu branco, professor, lembra da nossa estratégia? Primeira coisa, eu vou fazer uma experiência pessoal. Aquilo que eu já até comecei com vocês aqui agora. Olha, imagina você, o que é acessibilidade? É o direito de ir e vir, em qualquer lugar. Você tem esse direito? Não, às vezes eu tenho dificuldade, professor, para ir em tal lugar, né? É difícil por conta de escadas, ou às vezes, né, eu não consigo ir por determinados obstáculos, buracos. Ok, você já vai pensando mais ou menos nisso aí. Será que todo mundo vai ter essa dificuldade ou tem dificuldades maiores? Não, com certeza eu que tenho, né, que consigo andar, tenho essa dificuldade. Imagina a pessoa que tem uma certa dificuldade de andar, a pessoa que é cadeirante, né, o idoso. Então ele vai ter uma dificuldade até mesmo maior do que a minha. É nisso que nós temos que pensar. Em que momento você já viu algum filme, algum aspecto histórico, algum aspecto de série, algum livro que trate isso aí? Porque nós precisamos
Também pensar nas estratégias argumentativas, mas nós precisamos pensar na competência 2, que trabalha a área do conhecimento. Então, não basta você saber falar tudo sobre o tema, mas sem dizer, fulano também falou isso. Sem citar uma lei, sem citar um livro, sem colocar uma frase de um determinado autor conhecido, tema que nós já trabalhamos na competência 2. Olhar o texto de apoio, em que aspecto o texto de apoio está trabalhando. Que aspecto o texto de apoio está enfatizando? O que ele quer trabalhar ali? Né? Que tipo de deficiência? Quem é o deficiente que ele quer trabalhar, né? Para ter acessibilidade? Ele está falando no geral. E, obviamente, a sua escola ela trabalha sobre isso, ou a sua escola tem esse preparo para isso, né? Porque, às vezes, você pode dar uma aula sobre acessibilidade na escola e falar, gente, acessibilidade é isso, é aquilo, tá? E o aluno fala, professor, mas aqui não tem. A minha escola não está preparada. Como é que você quer ensinar se você não tem na prática? Então, são os embates existentes da nossa sociedade. E, por último, eu tenho um aspecto voltado para a família. Como que a família reage com isso aí? Se há na sua família e na comunidade alguma experiência positiva, né, de acessibilidade e também experiências negativas. São esses elementos que você ali vai fazer uma tempestade de ideias e vai jogar dentro do seu texto para pensar. Aí sim, pensar na sua redação de fato, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Perfeito, meu aluno? Então vamos lá. O que nós temos aqui? O que é o conceito? O que significa deficiência primeiro? Olha lá. O conceito deficiência, às vezes a gente fala assim, deficiência, 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 eu quero proteger porque é deficiente. Calma aí. Deficiência deve ser compreendido como, né, toda a perda ou anormalidade de uma estrutura. Função psicológica, fisiológica, anatômica, que gera uma certa incapacidade ou capacidade parcial da pessoa, né? Isso levando em consideração ao, entre aspas, ao considerado padrão do ser humano. Então a pessoa ela tem uma certa dificuldade. E se essa pessoa tem uma certa dificuldade, ela vai ter dificuldade para o ir e vir. Então a gente precisa pensar nessa análise. Então, essa incapacidade é restrita a determinada atividade. Por exemplo, ao andar, alguns, ao ver, ao ouvir, ao falar, mas não o desempenho intelectual. Não significa, queridos, nós temos que entender isso na nossa redação, que não significa uma incapacidade genérica. Não pode fazer mais nada. Não, a pessoa precisa ir e vir, porque eu já vi uma redação em que o aluno falou o seguinte, olha, era sobre na questão da acessibilidade voltado para os que estão, né, que estão em cadeiras de rodas. Aí falava o seguinte, não, essas pessoas elas precisam sempre andar acompanhadas, a proposta de solução é essa. Não, isso não é acessibilidade. Isso aí você tira a capacidade da pessoa ir e vir sozinha, ela precisa ter isso aí. Então eu preciso melhorar a estrutura para que essa pessoa não tenha bloqueio. E olha lá, e quando a gente pensa em acessibilidade, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é rampa de entrada para cadeirantes. Mas o que é? Olha ali, acessibilidade é uma mulher grávida conseguir embarcar no ônibus ou entrar no ônibus, né? Não sei como vocês falam aí, e passar pela roleta sem nenhuma dificuldade. Nossa, professor, pensei acessibilidade somente o aspecto voltado, né, para cadeirantes. Não. É uma criança surda ter disposição de intérprete nas escolas, em qualquer lugar que ele for. Por exemplo, imagine o surdo quando ele vai em um hospital. Será que eu vou ter um intérprete para eles? Será que todas as aulas disponibilizadas na internet têm um intérprete? Então, isso tem a ver com acessibilidade. Isso tem a ver com que todos tenham acesso àquele mecanismo. É um cadeirante, né, que pode se locomover por conta própria, que eu falei com vocês, numa cidade sem buracos, sem obstáculos. Né? Acessibilidade é a garantia plena do direito de ir e vir e, obviamente, permanecer em um determinado local. Então, pensando nesse mecanismo, o que é acessibilidade, a gente já começa a buscar quais são os problemas. Primeiro problema que eu tenho, olha lá, obviamente, se é um problema estrutural, eu tenho o quê? A falha governamental em assegurar a toda a população o direito de ir e de vir. De fiscalizar os locais que não estão preparados, porque nós temos ali o despreparo de muitos espaços públicos e privados para atender a toda a população. Falta de planejamento, né, e urbanização
nas vias, nos espaços públicos. E principalmente, às vezes, eles sofrem um certo preconceito. E esse preconceito ele precisa ser trabalhado na família e também na escola. Mas, infelizmente, há uma falha educacional no estímulo ao respeito mútuo. Então, são aspectos, são caminhos que vocês podem jogar na sua redação. Lembra que eu coloquei ali 4 tópicos e fica a seu critério escolher 2 ou 3. Qual que você acha, né, qual que você acredita ser mais fácil para você, aluno, escrever o seu texto. Às vezes você tem ideias também, você pode colocar. Ok, queridos? Obviamente, nós temos algumas iniciativas governamentais que falam sobre esses direitos. Porém, mesmo com tanto avanço, nós temos enormes desafios. Então, parece que a solução para essa demanda ela ainda é precária. E ainda, com todos esses problemas, nós temos um outro problema voltado para o preconceito e discriminação da sociedade. E esse preconceito, ele vem, você consegue perceber que esses sujeitos, esses indivíduos, parece que são invisíveis. Por quê? Não tem o que nós chamamos de representatividade. A representatividade na política desse sujeito, a representatividade em todos os espaços urbanos, porque somente eles, aquilo que nós chamamos também, né, chama como lugar de fala, ele vai saber como que vai ser aquele local para melhor, né, a sua locomoção, para que ele não tenha prejuízos. Beleza. Olha isso aí. Todos são iguais perante a lei. Quanto a essa afirmação, né, não há questionamento. Todos são iguais perante a lei. Só que o Estado, ele parece que ele pega isso aí e fala, não é igual, então essa rua precisa ser igual para todo mundo. Será, gente? Nós temos que entender que quando nós falamos em acessibilidade, eu tenho aqueles que precisam de um amparo maior. Nós não trabalhamos com a ideia de igualdade, mas nós trabalhamos com a ideia de equidade. Cada um tem suas diferenças. E se eu não olho isso aí, eu vivo em uma situação de vulnerabilidade social. Eu olho uma situação de problemas. Eu olho a situação que eles vão enfrentar obstáculos em toda a esfera social, em todos os aspectos. Como que eu posso? Beleza, você já falou, né, que a falha governamental, eu posso colocar articulando meu texto. Eu falei que a própria sociedade ela tem um certo preconceito, existe um preconceito, até superproteção da sociedade. Mas como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou pensar nisso em área do conhecimento? Existe alguma lei? Tá ali, ó. Estabelece normas gerais, né, e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que retirar toda e qualquer barreira, obstáculos, né, nas vias e nos espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção, na reforma de edifícios, nos transportes, até mesmo nos meios de comunicação. Professor, mas espera aí, isso é somente a teoria. Como eu disse a você, se você estou em lugar que eu, né, não tenho nenhuma, eu não consigo subir. Ou tem alguns lugares que não vai ter acesso ao intérprete, por exemplo, ou ao braille, para a pessoa ter acesso a algum estabelecimento. Então, a nossa sociedade, ela não, hoje, a nossa sociedade, ela teve avanços, mas ainda não está preparado de um modo satisfatório a atender toda a demanda. Então, eu posso falar, professor, que apesar de ter a lei ela fala sobre isso, é necessário tirar as barreiras, é necessário tirar os obstáculos, é necessário criar espaço, melhorar as vias públicas, é necessário reformas, né, construção de edifícios, de meios de transporte, é necessário melhorar o ir e vir para toda a população, trabalhar a equidade, né, e não trabalhar a igualdade, mas a equidade, porque cada um tem as suas diferenças, mas ainda assim persiste essa problemática. Sim, por quê? Porque senão nós não estaríamos trabalhando esse tema aqui. Se está trabalhando o tema que seria um possível tema para a redação, é porque é um problema na sociedade. E se é um problema na sociedade, você precisa fazer uma análise crítica de como resolver. Esse livro é muito interessante, né? Um livro realista. Vocês lembram que Machado de Assis é um autor, todo mundo conhece, da Capitu. Né? Todo mundo fala muito da Capitu, em Dom Casmurro, que é um dos os representantes da nossa literatura brasileira, e ele sempre utiliza da crítica.
Na verdade, quando Machado de Assis, só para você entender, né, um pouco da literatura, quando Machado de Assis ele faz que, né, se Capitu traiu ou não traiu, não é esse o viés que ele quer trazer. Não é essa discussão que ele quer trazer, mas ele quer mostrar o pensamento da sociedade sobre a mulher naquele período. A sociedade estava muito preocupada com a mulher Capitu, se ela traiu ou não traiu, estava deixando de lado o maior problema, que era o seu marido, o Bento. Perceba como que Machado de Assis ele consegue, através de sua literatura, fazer isso, fazer essa análise. E ele faz isso mais uma vez nesse livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um livro muito louco. A galera, professor, eu li aquele livro, eu não entendi, foi nada, o cara morre, depois de morto ele começa a escrever, e depois de morto ele começa a escrever, ele começa a criticar todo mundo, e ele começa a rejeitar as pessoas, e é interessante que ele rejeita a sociedade. E um personagem da sociedade, uma protagonista da sociedade, é rejeitada, né? A Eugênia é rejeitada por ser coxa. Ele deixa de lado as pessoas com deficiência. Olha como que você pode jogar no seu texto. Olha lá, a obra de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Ele demonstra a dificuldade de inclusão social de pessoas com deficiência. Por quê? A própria personagem da Eugênia ela foi rejeitada pelo protagonista por ser o quê? Coxa. Infelizmente, o que ocorre foge, ultrapassa o cenário literário, o cenário conotativo de simbologias, da arte, da literatura brasileira, e está onde? Na realidade. Quem dera se essas questões ficassem apenas na literatura. Vale lembrar que Machado de Assis não está sendo preconceituoso, mas ele simplesmente está mostrando como que a sociedade era naquele período realista e como que a sociedade, nós podemos falar como que a sociedade é hoje. Então é por isso, queridos, que é interessante você sempre pensar na literatura, nos grandes escritores, e Machado de Assis ele sempre vai fazer essa análise da sociedade. Dentro dos seus textos, é como se ele pegasse a sociedade, os problemas sociais, e jogasse ali e falava, a sociedade enxerga a pessoa com deficiência dessa forma. Então é muito interessante você jogar dentro do seu texto. Obviamente, nós estamos trabalhando de acessibilidade, mas dá para você encaixar dentro do seu texto. Olha o que Paulo Freire fala, né? A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Então, nós temos que trabalhar da mesma forma que Paulo Freire pensa ali, é aquela ideia que nós precisamos entender que há diferença entre, né, do indivíduo para o outro. Cada um de nós temos as nossas particularidades, os nossos desafios, os nossos problemas, e eu tenho que entender que o outro é diferente e às vezes o outro precisa de um auxílio maior do que o meu. Então, quando eu falo assim, não, mas a via está tranquilaça para você, o individualista, mas nós precisamos pensar no outro. É por isso que Bauman fala assim, sendo individualista o maior conflito da pós-modernidade, né? Ele trabalha que parcela da população ela é incapaz de tolerar o que é diferente, né? E essa intolerância gera mais barreira na acessibilidade, porque a sociedade não vai cobrar mudanças governamentais, não vai cobrar mudanças ali estrutural dos espaços, porque, não, eu consigo andar perfeito, quem não consegue o problema deles. A sociedade individualista, ela trabalha assim, e Bauman vai trabalhar isso aí. Olha que interessante, quase 24% dos brasileiros, 45 milhões de pessoas, possuem algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. Então, queridos, são muitas as medidas afirmativas, as propostas, tal, as fiscalizações, só que nós precisamos do seguinte, eu tenho muitas leis, eu tenho muitas medidas, mas falta o quê? Fiscalização. E, obviamente, sensibilidade daqueles que deveriam cumprir essas regras. Porque a partir do momento que você tem uma regra para melhorar o bem-estar do outro e você não segue essa regra, é falta de sensibilidade. É falta de pensar no próximo. Saber que o outro tem, né, uma dificuldade que às vezes você não a tem. Então é interessante a gente pensar nisso aí. Tá, professor, como que eu posso resolver essa redação? Como que eu posso resolver essa problemática? Primeira coisa é por meio da participação popular. Falamos lá no início, né? O comprometimento do poder público, implementar, né, política pública de acessibilidade e qualidade. De todos os aspectos, da grávida, do surdo, cadeirante, do idoso, aquilo que nós falamos com vocês. É fundamental repensar
por meio de mobilizações, né, os diversos setores da sociedade, as famílias, né, educar, incluir, como que as famílias vão trabalhar isso aí, como que as famílias, em parceria com o Estado, às vezes você está construindo uma residência e a sua calçada você não tem condições, como que o Estado pode te auxiliar nisso aí, a melhorar aquela calçada para o cadeirante, por exemplo. A gente está enfatizando muito o cadeirante, mas é uma estratégia mais fácil de vocês escreverem a redação. Lembrando que eu não quero resolver o problema da sociedade, mas eu quero resolver o problema da sua redação. É bom deixar bem claro com vocês sobre isso aí. E, obviamente, cabe ao Estado garantir o bem-estar, principalmente por meio da formulação e implantação de políticas, né? Simplesmente trabalhando um aspecto do diálogo com esses indivíduos, porque somente assim, quando a gente trabalha toda a sociedade civil, quando a gente trabalha todo o poder público com esse ênfase, somente assim o nosso país será de fato inclusivo. Então, queridos, o que nós trabalhamos basicamente nessa aula? Basicamente, nós trabalhamos a ideia da acessibilidade, que vai dar para trabalhar a inclusão, vai dar para trabalhar vários temas, obviamente. Passei o básico para vocês, para que, né, vocês consigam aí pesquisar, ler mais sobre as leis existentes. Falei para vocês que o grande problema hoje parece que esses indivíduos são inexistentes. É a falta de visibilidade na vida dessas pessoas. Parece que não tem a representatividade, né, não tem alguém que lute por eles. Eu mostrei que esses problemas são antigos, até porque Machado de Assis, no período realista, já criticava a sociedade, voltado isso aí no livro Memórias Póstumas. E, obviamente, eu falei com vocês que para resolver esse problema, não basta apenas o governo, não basta apenas as escolas, mas eu preciso ter uma participação efetiva de todos. Ok? O que nós vamos trabalhar na próxima aula? Na próxima aula, nós vamos trabalhar as dificuldades, né, para a plena valorização da arte e da cultura. Vamos falar da questão da elitização cultural. O que é isso? Será que a cultura é para todo mundo? Será que a arte é para todo mundo? Então, vamos falar como que a escola modernista, né, trabalhou isso aí, como que a escola modernista levou a arte em toda a esfera social e como que a própria escola a qual você estuda, né, ela pode mudar o nosso cenário de arte e cultura atualmente. Meu aluno, agradeço a sua participação, te aguardo para a próxima aula.